Sejam bem-vindos, meus irmãos, aqui para o nosso quarto episódio do Conselho do Padre. Recebi um e-mail aqui que eu vou ler já já e, com base nesse conteúdo, eu quero oferecer a você um conselho que certamente há de servir para muitas outras pessoas, ao menos em determinados aspectos, tá certo? Então vamos ouvir o Conselho do Padre depois da vinheta. Muito bem, recebi aqui o e-mail da nossa irmã, que eu vou chamar de Carmen. Sou Carmen, ela diz aqui a cidade no interior de São Paulo, onde ela mora. Tenho 65 anos. Me encontro com um problema ante o qual alguns padres me absolvem, outros não. Então vamos ver. Essa coisa de um padre absolve e outro não, geralmente é despreparo de algum dos grupos de padres aqui, né? Então vamos ver. Moro há 11 anos com uma pessoa e já não temos relação sexual. Há pelo menos 3 anos, tá? Então vocês vivem como irmãos, né? Ela fala aqui, vivemos como irmãos, porém dormindo na mesma cama. Tá, vou confiar na palavra que você está dando. Vocês vivem como irmãos, morando na mesma cama, né? Dormindo na mesma cama. Há alguns meses, dormíamos em cômodos separados, e aí me confessava, ia à missa e recebia a Eucaristia. Agora, por problemas de saúde, coração e pulmão, ele não quer mais dormir só. E aí a gente brigou muito e eu passei a dormir de novo na mesma cama que ele. Tá, então ele reivindicou que você dormisse com ele, mas porque ele tem medo em virtude dos problemas de saúde, né? Aqui pela idade que você diz, né, vocês estão aí numa meia idade, caminhando, né, para a terceira idade, já tem uma certa idade os dois, né? Quase não estou indo à missa por causa disso. Minha irmã, não faça uma coisa dessa nunca, tá? Isso é um problema de formação que algumas pessoas têm, isso é péssimo. Descontar na missa os seus problemas morais, espirituais. Ai, porque eu não posso comungar, não vou à missa. Não existe absolutamente nada que justifique um católico não ir à missa. Nada. Nem o fato de não poder comungar. Aliás, vou completar a frase. Nem o fato de não poder comungar sacramentalmente da Eucaristia. Porque não existe missa na qual nós não comunguemos, todos nós. Primeiro que você comunga da palavra. Ouvir a palavra é estabelecer vínculo de comunhão com Deus. É que a gente usa as palavras e não ouve, né? O que é comungar? É fazer comunhão. Comungar é fazer comunhão. Deixa eu dizer para vocês, existem pessoas que vão à missa, recebem a hóstia consagrada na boca, mas não comungam. É sério. Como assim, padre? Não entendi. Ah, não entendeu? Vou explicar para você. Comungar é fazer comunhão. Existem pessoas que entram na fila, põe a hóstia consagrada para dentro, engole e não sabe o que é aquilo, não sabe o que está acontecendo, ela não sabe que é o próprio Deus em Jesus Cristo que está dentro da alma dela, não fala com ele, não adora a ele, não o reverencia, não o ama. Aí eu lhe pergunto, porque ela recebeu a hóstia consagrada na boca, ela fez comunhão? Não. Ao contrário, porém, há quem não receba o sacramento, porque está impedido por alguma razão, um pecado mortal, ou uma situação, não é, semelhante a essa que a nossa irmã está contando, né? E fica ali, se ajoelha, olha para o altar com desejo de receber Jesus e ora, e fala com ele, e o ama, às vezes até chora, porque deseja
recebê-lo. Saiba de uma coisa, você não recebeu a comunhão sacramental, mas você fez uma profunda comunhão espiritual. Então, calma lá, minha irmã. Calma lá. Não existe missa na qual você não comungue se você de fato quer ter comunhão com Deus. A palavra de Deus é comunhão. A oração é comunhão. É comunhão perfeita e plena? Não. A comunhão perfeita e plena é receber Jesus no Santíssimo Sacramento, na sua boca, na sua alma. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, comunhão espiritual e comunhão sacramental. Mas o que eu estou dizendo é que a comunhão espiritual, ela antecede a sacramental. E a sacramental, inclusive, para ela ser frutuosa, ela supõe a comunhão espiritual. Entende? Então, meus irmãos, está aqui esse conselho para todo mundo. Não existe circunstância que justifique não ir à missa. Ah, é que eu queria comungar, mas eu não posso, aí eu não vou na missa. Escuta, é o contrário. Você já não pode comungar, você vai piorar a sua situação não indo na missa? Você está entendendo? Quer dizer, você já pôs um pé na sujeira, você vai pôr o outro também? Você vai pôr o outro? Como se não bastasse você estar num estado complicado. Você vai terminar de piorar ficando longe da palavra de Deus e ficando longe do altar da Santa Missa. Meus irmãos, ir à Santa Missa e poder ver a hóstia consagrada, só isso já valeria a viagem. Ver, poder se ajoelhar e ver o corpo do Senhor e o cálice do preciosíssimo sangue sendo erguidos no altar, ver pessoalmente, não por televisão, por tela de celular. Ver pessoalmente, estar ali, sentir o cheiro do incenso que é erguido em honra dele. Ouvir as palavras da consagração. Não tem nada que compre isso quando você entende o que é o sacramento. Tá? Então não é porque você não pode comungar sacramentalmente que se justifique minimamente não ir à missa, tá? Você pode estar lascado, todo coisado, você vá à missa. Teu lugar no domingo é na missa e se possível, mais vezes além do domingo, tá bom? Então vamos lá, ela continua contando o problema dela. Só esclarecendo que ele é viúvo e tem como profissão de fé o candomblé. Tá, então ele não é cristão, ok. Eu sou solteira e católica, tá. Ou seja, nenhum dos dois tem impedimento. Poderiam se casar na igreja, né? Poderiam se casar na igreja, se fosse o caso. Embora, é uma situação complicada aqui, realmente precisa de um pároco bem sensato para orientar. Porque veja, vocês não têm mais relação sexual, certo? Vocês vivem como irmãos. Se vocês se casassem na igreja, pelo simples fato de morarem na mesma casa, esse casamento seria nulo porque vocês não fazem sexo e, portanto, não consumariam o matrimônio. Vocês iam casar na forma canônica, mas ao chegar em casa esse matrimônio não ia ser consumado e ele ia ter, portanto, um problema sério de matéria, não é? Vocês casariam na igreja apenas para fazer uma proforma para a comunidade, não é? Se agradar e saber que vocês são casados na igreja, mas na verdade nem casados de fato vocês seriam, porque o matrimônio ele tem finalidades muito específicas, não é? A unitiva, que implica sexo, né, relação sexual, e a procriativa, que é a abertura à vida, né, receber os filhos e tudo mais, e pela idade que você diz que tem, já não há essa possibilidade. Então, não há impedimento para o matrimônio no sentido canônico, mas há um impedimento no sentido de matéria, que não deixa de ser canônico, né? Há um impedimento de matéria, que é o fato de vocês não terem mais aptidão sexual em virtude da idade e da saúde. Eu, pessoalmente, então, aconselharia não casar, né? Eu estou falando de mim, como pároco.
Porque veja, quem dispensa os sacramentos para um fiel é o pároco. Então, compete ao pároco saber da intimidade do casal e decidir. Entende? E claro, eu sei que existe o testemunho da comunidade, não é verdade? Mas isso se resolve, né, caso as pessoas questionem o porquê você não é casada na igreja, embora não haja impedimento. E mesmo assim continua comungando, existe uma coisa que resolve isso fácil, chama boca. Boca. É só você falar, olha, eu já conversei com o pároco, ele conhece a minha situação e eu fui autorizada por causa disso, e diz abertamente. Se você contar para 2 senhoras da paróquia o porquê que você não casou na igreja, o porquê que o padre autorizou você a confessar e comungar, no outro dia a paróquia inteira está sabendo. Que o povo adora espalhar uma conversa. Então, no seu caso, filha, né, o conselho que eu daria a você e ao pároco, fico aberto aqui nos comentários, quem quiser aprofundar o assunto, eu teria o maior prazer de ler o seu comentário, inclusive outros irmãos padres. Mas acompanhem o meu raciocínio. Eles já vivem como irmãos, e o fato de viverem como irmãos não os coloca em condições, até porque vivem em condições vivem em condições de irmãos resignadas, essas condições estão resignadas. Não é? Eu li aqui o seu texto, você fala assim, que aqui embaixo, ó, não quero me casar, pois não o amo, não tenho como cumprir o papel de esposa, porque não gosto de sexo. Então veja, ela não está apta para o matrimônio. Não tem como empurrar uma pessoa dessa para o matrimônio, ela não o ama. Então quando ela não ama e não está aberta a sexo, não gosta. Não é pela idade, talvez, né, por questões hormonais, ela não tem mais desejo sexual, inclinação à vida sexual, isso tem que ser respeitado. Então, empurrar uma mulher dessa para o matrimônio é criar um vício sério de consentimento, porque nós iríamos perguntar se é de livre e espontânea vontade que ela se casa, ela diria sim, mas é mentira, porque ela está pressionada pelo padre. Estais dispostos a receber os filhos que Deus vos confiar? Ela ia dizer sim, e isso também é mentira, porque ela não está disposta, porque para ter filho tem que ter idade e desejo sexual, né? Aptidão sexual, melhor dizendo, e isso ela não tem. Então, casar-se na igreja aqui não é o caso. Tá? O que vocês têm aqui, pelo que você fala, vamos continuar lendo. Lá, muitos anos atrás, ele me ajudou a sair de um outro relacionamento abusivo e me ajudou a sair das drogas. Ou seja, é alguém por quem ela tem uma gratidão, não é? Irmã, você tem uma gratidão a ele, porque embora ele não seja da nossa fé, ele é um homem de princípios morais e etc., e que lhe ajudou no momento crítico da sua vida. Aí ela diz aqui, inclusive me iniciei no candomblé também, mas depois de 2015 recebi o chamado e voltei ao catolicismo, onde estou até hoje. Deus seja louvado, né? Passou pela conversão e tudo, e agora ela diz aqui, para complicar, temos um imóvel juntos e não tenho mais como me manter financeiramente, ou seja, você tem uma dívida de gratidão, uma espécie de vínculo afetivo, né? Uma dependência afetiva e uma dependência material, uma dependência financeira. Não quero abandoná-lo, ao menos agora, devido à saúde dele. Não posso deixar, ao menos, de desempenhar o meu papel de cristã, de amiga. Pois bem, vejam, irmãos, que é um caso muito específico, não é? Muito específico. Você tem um homem e uma mulher que moram na mesma casa e definitivamente não são um casal. Não são um casal no sentido conjugal. São amigos. Minha irmã, vocês são amigos, tem um ao outro. Se vocês vivem bem, não é? Não brigam, enfim, se ajudam mutuamente, você diz aqui que quer ajudá-lo, quer cuidar dele,
porque alguém por quem você tem gratidão, eu disse que você tem uma dependência afetiva, eu nem sei se chega a ser dependência afetiva, chega a ser um vínculo de amizade, não tem outra palavra. Amizade, vocês são amigos. Amigos e irmãos. Então você, como minha paroquiana, o que eu orientaria? Você é uma mulher solteira que nunca se casou, teve relacionamentos na sua vida, mas se livrou de todos eles e hoje você assumiu uma missão de cuidar de um irmão, que não é irmão na fé, mas é um irmão, um ser humano, que precisa da sua ajuda. E ele também ajuda você, de certa forma, há uma relação aí de reciprocidade, ele te ajuda financeiramente e você o ajuda nas necessidades de saúde dele, não é? Então, é o caso de você, né, explicar isso para o seu pároco. Do meu ponto de vista, você não tem nenhum impedimento para que você receba os sacramentos, não é? Se confesse com frequência e seja absolvida. A questão, minha irmã, que eu posso deduzir é que quando você vai se confessar, daí a importância de que, como você vive numa situação muito peculiar, né, ela é muito específica, você precisa encontrar um padre que seja o seu confessor. Se você sair se confessando com vários padres, até você desenhar esse cenário para o padre entender, você corre o risco de ele negar a absolvição para você, sim. E não é porque ele é um mau padre. É porque talvez você não explique isso aqui de uma forma que o padre tenha condições de entender. E na confissão, meus irmãos, eu imagino a cena, né? Você tem uma fila de fiéis ali se confessando, onde todos têm que ser rápidos, objetivos, para dar tempo de atender todo mundo. O padre não tem como ficar escarafunchando a sua vida para saber se vai te absolver ou não. Você tem que saber levar a matéria, né, de pecado e a sua circunstância em termos de estado de vida, né, apresentar o seu estado de vida de forma eficaz. Então, quando você chega num padre e diz, olha, padre, aqui eu moro junto sem ser casada, pronto. Pronto, você já amarrou a mão o padre não vai te absolver. Entende? Porque o que o padre deduz, se ela mora junto e não é casada, então ela vive em fornicação, não é? Ou se um dos dois foi casado já, vivem em adultério, em segunda união. Então o padre não vai te absolver, mas ele não vai te absolver porque ele não entende essas nuances, esses atenuantes aqui. Tá entendendo? Então o conselho que eu te dou é que você tenha o seu confessor, um único padre que já sabe da sua situação. E por isso não vai te negar a absolvição, porque até o presente momento, com base nisso aqui que você está descrevendo, não há nada que lhe impeça de se confessar com frequência e comungar. Tá certo? Espero ter ajudado, espero ter dissipado dúvidas em relação a esse assunto. Diga aí o que você acha, né? Veja como é um assunto bastante específico, muito singular, muito ímpar. Então você pode aí colocar nos comentários a sua apreciação do assunto. E aí, meu querido, gostou desse conteúdo? Topa se tornar meu aluno? Aponta a câmera do celular para o QR Code aqui, ou então clique no link abaixo. Deus abençoe.